Diretamente dos estúdios da Santimob, aqui dos altos do Galo Business Center, no coração da meia praia, Itapema, Santa Catarina. Está entrando no ar o primeiro episódio piloto de Terceira Porta, o podcast que vai trazer informação para você, cliente, você amigo, que não está próximo de nós nesse momento. Pretendemos nos conectar com você e a partir de hoje, esse vai ser o nosso canal. Seja muito bem-vindo ao Terceira Porta. É uma satisfação enorme nós estarmos dando início aqui então ao primeiro episódio do Terceira Porta. É um dos projetos que a Santi tem aí para o futuro e, com a graça de Deus, aos poucos a gente vai implementando de acordo com a disponibilidade nossa. E eu sou o Junei, consultor da Santi já aqui há um pouco mais de 3 anos e tenho um privilégio de dividir o microfone na apresentação desse programa da minha colega Carla. Eu falei que eu só aceitaria participar desse projeto se eu tivesse ela do meu lado. Ele me embretou. Como a gente fala na Santi, ele me embretou. E eu não ia fazer diferente. Então, eu alegre demais de ter ela comigo nessa empreitada aí. Bacana. Pessoal, eu sou a Carla. Quem é a Carla? Filha amada de um Deus vivo, valorizada e escolhida por Deus para brilhar nessa terra. Amém. O que eu faço? Hoje eu sou corretora de imóveis. Pouco mais de 7 meses. E tô aí, gente. Tô aí para aprender com vocês e contribuir da melhor maneira possível. Eita, Carla. É isso aí. É isso aí. E hoje, nosso primeiro podcast, nós estamos com 2 pessoas muito especiais aqui. César Moreira, que hoje ele não está mais na Santi, mas ele já trabalhou com nós aqui, é um menino muito especial para nós, que a gente tem um carinho enorme. E o William Nunes, que chegou esse ano e está aí com nós, trilhando um caminho incrível. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar aí, mas vai dar boa. Vai dar boa. Equipe forte na mesa aqui. Vai dar boa. Prazer é nosso, né, César? Está inaugurando aqui esse podcast. Primeiro? Exato. Legal. Estavam suando um pouco. Nervoso. Mas vamos lá. Eu estou muito feliz de estar aqui inaugurando, como o William disse, né? É uma satisfação. Primeiro porque eu nunca saí da Santi, né? Eu sempre estou com a Santi, faço parte dos grupos da Santi, né? E tenho na Santi, assim, a família que me trouxe para cá, né? A Santi me trouxe para cá, né? Eu saí de Taquara para cá, para Itapema, pela Santi, né? Então, através das portas da Santi que se abriram, que me convidaram, o Gil foi a pessoa que me sabatinou, né? Tenho culpa no cartório. Né? Eu passei por uma seleção na época, né? Para entrar na Santi. E foi uma experiência rica, uma experiência maravilhosa. Você era estagiário do Gil? Eu era estagiário do Gil. O Gil, meu gerente comercial. Ele dizia assim, bonito, veio de Taquara, do Rio Grande do Sul, mas seguinte, aqui em Itapema, vai aprender comigo. E de fato, aprendi. O Gil ele tem bastante estagiário. Eu só sou o chefe dos estagiários. Então, sim, é uma alegria. Eu sou o César Moreira, né? Gaúcho, residente de Itapema hoje, corretor de imóveis. Tive a honra de trabalhar na Santi por mais de 1 ano, né? E hoje eu atuo basicamente em Porto Belo, e sou apaixonado por essa terra chamada Santa Catarina. Eu tenho paixão por Santa Catarina. E quero dizer para vocês que a Santi está de parabéns, mais uma vez, por estar fazendo um conteúdo que leva informação. E isso é fundamental para as pessoas, informação. E eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso. Então, muito obrigado e muito honrado por estar aqui no primeiro podcast da Santi. Quero saber uma coisa assim, o principal propósito desse podcast é justamente assim, a gente trazer conteúdo e informação para quem está lá do outro lado, lá na ponta. Então isso aqui não é um papo de corretor, as nossas conversas não vão versar, não são conteúdos direcionados para construtoras ou para corretores, Bacana. Mas sim exclusivamente para aquela pessoa que tem dúvidas e que está longe da gente, a 500, 600, 1000 quilômetros. Tem muitas dúvidas. Exato. E coisas que são simples e que a gente vai tentar dirimir aqui, não só no conteúdo de hoje, mas no seguinte, para que as coisas fiquem realmente esclarecidas. E quando a gente traz a ideia de hoje, de vocês que já estão vindo, já trabalharam de mercado de interior, e nós tentarmos fazer aqui de uma maneira bem objetiva
alguns comparativos para que as pessoas que estão lá do outro lado comecem a entender também alguns valores, alguns posicionamentos que nós temos aqui, que não são exatamente os mesmos que eles têm lá dentro da sua cidade. E falando em informação, quem o César falou que tem muita informação, realmente tem muita informação, mas tem muita informação errada. Muita. Porque hoje o cliente, ele pega o celular, ele tem mais informação que o próprio corretor. Exato. Então a nossa intenção aqui é realmente trazer informação, mas trazer aquela informação correta e a informação com princípios. Eu sempre falo, aqui a gente trabalha com princípios, e é isso que a gente quer levar para vocês. Legal. O César veio de Taquara. William, conta para nós um pouquinho da serra, de onde você veio, um pouquinho da tua história. Bom, rapidamente, né, que a história é um pouquinho longa, mas eu sou natural de Passo Fundo, assim como boa parte aqui do time da Sante, né, quase todos são de Passo Fundo. Eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. E Carlos Barbosa é uma cidade rica também, uma cidade muito boa de se morar, tem uma qualidade de vida excelente, uma cidade pequena na Serra Gaúcha, do lado de Bento Gonçalves. E nós ficamos lá por 9 anos, eu e minha esposa. Carlos Barbosa, para mim, sempre foi sinônimo de duas coisas. O futsal, sempre ia lá para trabalhar contra a CBF e Tramontina. Então conta para nós. Continua. A CBF, Tramontina e tem o queijo também, né? Opa! Claro. Fazer um merchan. Júlio, né? E é Júlio tem festa de queijo. Eu adoro queijo da Clara. É maravilhoso. Então, nós ficamos por lá 9 anos. E nesses 9 anos, a gente passou em várias empresas. Um dos sonhos da minha esposa, da Rafa, sempre foi também vir morar um dia no litoral. Essa era a ideia, né? Então, a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Eu entrei na área de corretagem, trabalhei em algumas empresas, algumas construtoras lá, e comecei a despertar esse interesse em trabalhar com o público, trabalhar vendendo imóveis. Abri 2 imobiliárias lá, fiquei mais ou menos 3 anos no mercado imobiliário de lá, conheci bastante, até que surgiu a oportunidade, né, de trabalhar aqui com vocês, aqui na Sante Imóvel. Um lugar que eu tenho o maior prazer em estar aqui trabalhando, porque realmente é uma segunda família. É uma segunda família aqui. Exato. É algo assim que vocês não têm noção do que acontece aqui dentro. É muito forte. O amor, o carinho que todos nos dão. É uma família. É uma família. Me acolheram muito bem. Hoje fazem 5 anos, 5 meses que eu estou aqui em Itapema. Como se fosse 5 anos, né? 5 anos, você está voando, mais ainda. Há 5 meses, parece que é 5 anos, a gente se sente tão bem aqui, se sente que tão bem. não perde noção do tempo. Perde, exatamente. Então faz 5 meses que eu estou aqui. Trabalhei durante 3 anos no mercado de Carlos Barbosa. É um mercado que eu tenho conhecimento ali da região hoje. E agora Itapema, também Porto Belo, eu venho adquirindo diariamente conhecimento com essa equipe maravilhosa. Cezinha, qual tipo de produto de Taquara, qual tipo de cliente, ticket médio, a diferença de Taquara e a nossa região aqui do litoral? É uma diferença de água e vinho, né? Primeiro porque Taquara, quem vai morar em Taquara é pessoas que vão estudar lá na faculdade de Taquara, né, na FACAT, ou pessoas que trabalham na região ali, na região do calçado, nas indústrias ali, e precisam morar em Taquara, ou Igrejinha, ou ali em Parobé, no Vale do Paranhana, ali em volta ali, né. Então, raramente a gente recebia lá para vender um imóvel para alguém que estava vindo, por exemplo, de São Paulo ou de fora do país ou coisa parecida. Muito raro. Então, geralmente, a gente vendia ali em Taquara para as pessoas que moravam ali, né? Ou seja, eu me criei em Taquara, na região, e eu quero agora eu tenho uma casa pequena, eu quero ir para uma casa maior, e daí, depois o meu filho cresce, vai casar e vai morar ali. Então a gente acaba conhecendo todo mundo e vendendo para aquelas pessoas ali. O mercado, ele é um mercado bom, né? Mas um ticket médio baixo, né? Porque lá não tem essa valorização que baixo tem aqui. Quando tu usa como referência aqui. Exatamente, porque não tem essa valorização aqui. Lá eu não tenho uma praia, lá eu não tenho essa escassez de terra. Então lá, o que acontece? Eu não tenho como praticar esses preços que são praticados aqui, justamente porque lá nós temos aonde construir, né? E também nós não temos tanta demanda como aqui. Eu diria para ti que hoje é possível lá eu ter mais oferta de produtos do que demanda.
Não em todos os tickets, viu, Gil? Não todos os tickets. Né? Porque, tipo assim, cidades como Igrejinha, por exemplo, que fica ao lado de Taquara, o ticket médio lá das casas hoje é superior a 600 mil reais. Ou seja, está aumentando. Por quê? Por causa da qualidade de vida, porque é uma cidade industrializada, é uma cidade que oferece conforto, oferece mais segurança, é uma cidade que tem assim, uma cultura mais próxima de Gramado, estilo. Então, tudo isso interfere no preço. Que está se desenvolvendo. E que está se desenvolvendo. Tudo isso interfere no preço. Então, lá em Taquara, o ticket que eu trabalhava era ticket de 100 mil reais até ticket de 700, 800 mil reais, que era raro. A média, 200 mil reais, 250 mil reais a média. Ou seja, um pequeno apartamento, um terreno, uma casa pequena, né, nessa faixa. E se vendia bem. Se vendia bem. Um detalhe importante de lá é que nessas cidades do interior não existe essa facilidade de aquisição de imóveis como existe aqui em Itapema e Porto Belo, por exemplo. De tu chegar numa construtora e tu comprar direto com a construtora em 120 vezes, em 100 vezes, em 140 vezes, como algumas estão oferecendo agora. Com 10 mil reais de entrada, com 30 mil reais de entrada. Lá não, lá a venda é aquela venda tradicional. 20% de entrada, financiamento bancário, ou se não, um negócio direto, né? Ou um financiamento, ou um negócio direto com o comprador muito bem amarrado. Então são mundos totalmente diferentes. Aqui é um oásis de oportunidades, mas também não tem como comparar o mercado daqui com o mercado de lá. Carlos Barbosa também. Carlos Barbosa também funciona bem parecido, César. Lá, na verdade, assim, ó, acho que Taquara tinha bastante casas, né? Pelo que eu entendi, vocês vendiam bastante casas. Isso. Carlos Barbosa também tem bastante procura por casas, mas como a cidade também acabou desenvolvendo, acabou, né, tendo uma boa qualidade de vida, as casas, a média de preço é de 600 mil para cima. É alto, é 500, 600 para cima. Então, muita gente começou a ir buscar apartamentos, né? E apartamentos, até antes eu tinha comentado, eu vou comentar a respeito ali de quanto que, do prazo, né? Os apartamentos lá, geralmente, o pessoal paga 50% do imóvel até a entrega, só que a entrega é curta, geralmente em 3 anos, então em 36 meses tu tem que pagar 50%. Exato. E depois cai para o financiamento bancário, exato, daí 20%, né, de entrada e aquele tradicional. Aqui não. Aqui essa facilidade de compra é 10% de entrada, 120 vezes. Não importa o ticket, né? Se não comprar um importa apartamento de 500 mil, de 5 milhões, é a mesma... Carla, negociação. Tem empresas aqui em Itapema e Porto Belo que tu compra um apartamento de R$1 milhão. Gente, R$1 milhão. E tu recebe as chaves, ou seja, tu recebe a posse do apartamento tendo pago 32% dele. Então tu imagina o que isso, o que é isso? Isso é uma loucura, isso é impensável para uma região como Taquara, como Vale do Paranhana, como Gramado, por exemplo. Deixa eu perguntar então para vocês assim, com relação às regiões de onde vocês vieram, tu mencionaste agora Gramado e Canela. Por Gramado, Canela, a expressão que tu usou também aqui para cá foi oásis. Gramado e Canela, para mim, também eu imagino como sendo um oásis dentro da região interiorana. Exato. Certo? Então, assim, nós temos lá, nós vamos daqui a pouco falar sobre o que acontece na região. Também é serra, mas nós temos que dividir Serra, Gramado e Canela. Sim. E serra do que vem a ser Carlos Barbosa, Pedro Gonçalves. São públicos distintos, certo? Então, assim, Gramado e Canela já tem um espaço consolidado no mercado imobiliário, definitivamente. Então, provavelmente dentro do mercado do Rio Grande do Sul, seja um verdadeiro oásis. Que tipo de público consome hoje? Rápido e objetivamente, que tipo de público hoje consome Gramado e Canela? Porque a gente vem uma coisa assim, ó, basicamente onde nós encontramos as maiores valorizações, está atrelado, vocês citaram já aí, qualidade de vida, segurança. E eu vou colocar um terceiro ponto que é economia, e depois nós vamos falar aqui sobre isso. Mas basicamente você encontra então qualidade de vida e segurança lá em Carlos Barbosa, você encontra qualidade de vida e segurança em Gramado, e você encontra qualidade de vida e segurança aqui. Isso são fatores muito atrativos. Então as pessoas procuram direcionar suas vidas, os seus investimentos e talvez futuras moradias para lugares que podem proporcionar isso, certo? Certo. Mas então, existe um outro modelo. Gramado, Canela, aqui,
que é um modelo do consumidor que aos poucos também não pensa só no hotel, né? Nós não temos um modelo de hotelaria bem consolidado aqui. Não temos. E em Gramado Canela, as dezenas de vezes que eu fui para lá na vida, foi basicamente hotel. Mas desde o ano passado deixou de ser hotel. E passou a ser o famoso Airbnb ou outras plataformas semelhantes. Exato. Então, como é que está o mercado nesse sentido, na região de Gramado e Canela? Como é que estão os custos lá? Tem produto para todo o bolso? Os produtos lá estão muito caros? Ou aquele camarada que quer investir um pouquinho, tá? Ele também tem condição de entrar nesse mercado? Gil, olha que pergunta interessante. Recentemente, há 4 meses atrás, eu estive em Gramado participando de um lançamento lá, de um loteamento, né? O primeiro bairro parque de Gramado da construtora Saliné. E eu fui lá trabalhar a venda desses imóveis. E foi muito interessante, por quê? Porque lá na região tu não encontra para todos os tickets não. Uma das grandes dificuldades para os trabalhadores daquela região de Gramado, de Canela, é encontrar imóveis para alugar com preço baixo ou imóveis para comprar com valor baixo. Não tem, é difícil de encontrar. Nós estamos lançando lá a R$ 499 as casas. Casas com 2 dormitórios de 65 metros quadrados, com um pequeno pátiozinho, mobiliadinha, linda, é uma parceria da Saliné com a Sierra Móveis. E aquilo foi rapidamente. Eram 250 casas. E aquilo foi rapidamente aquilo. Por quê? Porque esse ticket não encontra. Já não existe mais. Não existe mais. Então, assim, ó, tu me perguntou qual é o público que está comprando em Gramado e Canela. Eu não trabalho naquela região, mas esse pouco tempo que eu estive lá, é aquele público que tem uma renda superior aí a 15, 20 mil reais, tá? Que está comprando lá, e ele está comprando lá para buscar uma rentabilidade do seu capital através de locação. Porque lá eles não têm essa característica que nós temos aqui de criar negócios para investidores. Tu entendeu? Sim, o investir deles é comprar e colocar para alugar. É isso. Lá tu pega as chaves, tu tá com o apartamento praticamente todo ele quitado, ou tem que financiar e quitar. Aqui não. Então lá a rentabilidade dele é de 20%, 30%. Comprei na planta, me entregaram em 3 anos, mas é de 20%, 30% bruto. E esse é um dos bons. E esse é dos bons. Quando eu digo aqui para eles que tu pode comprar aqui um imóvel de R$1 milhão para te pagar em 100 vezes, direto com o construtor, sem burocracia, sem taxa de administração, sem taxa de seguro, pagando apenas a correção do CUB, ou seja, hoje na casa de 6,5 a 7,5 ao ano. E que tu vai receber esse imóvel com apenas, vamos lá, 50% dele pago, mas que tu pode rentabilizar ele através de locação por temporada ou revender ele, é incomparável. Eu diria que o público de Gramado e Canela, se eles tivessem consciência, informação de como funciona o mercado aqui efetivamente, uma boa parcela dos investimentos viriam para cá. Porque nós também nós somos também umas cidades emergentes na área turística. Ou seja, aqui também vai gerar muita riqueza no turismo, como gera naquelas 2 cidades hoje. E do lado de lá, perto de Carlos Barbosa, a gente vai ter ali, vamos sugerir aqui, cidade menor, Garibaldi e Bento Gonçalves. E o Bento Gonçalves, mais próximo. O que a gente pode fazer de comparativos naquela região ali? Eles têm mercados semelhantes? Como é que é a questão de terrenos? Tem escassez de área? Tá? Como é que é o plano diretor? O que pode erguer lá? Assim, primeira questão, né? Escassez de terreno. Lá não, bem pelo contrário. A gente pega aqui a nossa região aqui do litoral. Balneário Camboriú, 49 quilômetros de área territorial. Itapema, 59. Porto Belo, 90. Bombinhas, 37. Nós estamos falando aqui de os menores municípios do estado, em termos de extensão territorial. Muito pequenos. Aí tu pega Carlos Barbosa com 230. Garibaldi, mais ou menos também a mesma metragem, né? E Bento Gonçalves também ultrapassando 400 quilômetros de área territorial. Então, é muita área, né, que eles têm lá. Mas ele não tem tanto atrativo que nem a gente tem aqui. Então, ele não tem, aqui a gente tem muito apelo turístico.
Bento Gonçalves e Garibaldi começaram agora. Bento Gonçalves, há 20 anos atrás, já começou a desenvolver mais a questão turística. Hoje tem 2 caminhos, né? O Vale dos Vinhedos e o Caminhos de Pedra. Então começou a desenvolver mais o turismo. E com isso, também tem uma rede hoteleira grande, mas começaram a ter pequenos resorts, vamos dizer assim, pequenas instalações dentro de Bento Gonçalves, onde tu pode comprar uma cota de um hotel. Né? Então, durante 15 dias por ano, ele é exclusivo teu. As multipropriedades. Multipropriedades, que nem acontece hoje em Gramado, Canela, está acontecendo em Bento Gonçalves. Garibaldi também começou a ter esse mesmo modelo. Então acaba diversificando, né? Tu pode ter, de repente, comprar uma cota ali por 60, 70, 100 mil reais. Né? Questão de outros investimentos. É como o César falou. Tem também muita gente que ainda compra imóveis nas cidades para fazer geração de renda com aluguel, colocação. Com aluguel é muito comum isso. Muito comum. Porque não conhece outro modelo de investe negócio. para ter imóvel e fazer uma locação normal. Ganha 1.000, 2.000, 3.000 de aluguel. Exato. Anual. Aí tu vai ver, não dá 0,3, 0,4% ao mês sobre o valor do capital investido. E quando tu chega nesse cliente e mostra o modelo de negócio daqui, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. Então, é por isso, quando vocês comentaram desse podcast, da gente levar informação, eu acho que essa é a informação que a gente tem que levar. É mostrar para essas pessoas que são os investidores e os poupadores, porque não é só investidores, o poupador. Eu sou um poupador. Eu comprei apartamento aqui em Porto Belo, para mim, para o meu filho, eu sou um poupador. Eu não sou investidor porque eu não tenho dinheiro para investir. Mas, quando eu digo que eu comprei um apartamento aqui em Porto Belo, dentro de um home club, com 7 mil metros de área quadrada, de 7 mil metros privativos de área, de lazer, a 400 metros do mar, pagando 10 mil reais de entrada, pagando 1.400 por mês, as pessoas falam, isso não existe? Não existe, tá? Cezinha, nós estávamos falando aqui sobre área de lazer. Depois da pandemia, a nossa região aqui começou a investir muito em área de lazer. E tu acabou falando que tu comprou um apartamento e tem 7 mil metros de lazer. Existe alguma coisa nesse sentido na tua região? Não. Não existe. Não existe. Igrejinha agora, está lançando lá a construtora, esqueci o nome da construtora agora, puxa ali, me deu branco. Enfim, uma construtora de Igrejinha está construindo um prédio sensacional, estilo home club, que para nós aqui já virou comum. Porque esse fato da pandemia, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia fez com que as pessoas despertassem para a necessidade de espaços maior, né? Para a necessidade de viver melhor. As pessoas perceberam que elas poderiam morrer, então elas disseram assim, meu Deus, eu tenho que morar bem, eu tenho que viver bem, eu tenho que ter qualidade de vida. Eu tenho que acordar para a vida. Eu tenho que acordar para a vida. E daí assim, ó, as construtoras também começaram a construir empreendimentos aqui, Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, que são verdadeiros home clubs, ou seja, aonde tu tem dentro do teu empreendimento, tu tem uma vida social completa. Tu tem piscina, tu tem cinema, tem academia, tu tem espaço pilates, tu tem spa, tu tem bistrô, sala de jogos, bistrô, tu tem um de dentro só para ti. E tudo isso, por incrível que pareça, Gil, William, Carla, o condomínio, você me perguntou do condomínio? Sim. Gente, a grande dúvida do pessoal. Um condomínio, né, de um empreendimento como esse, que é gigantesco, que vai ter 35 pavimentos, 4 torres, né, são 6 apartamentos por andar, é de R$700 por mês. E a pergunta... R$700 por mês. A primeira pergunta que o cliente faz quando a gente... Não é nem quando a gente apresenta o empreendimento. Quando a gente chega na área de lazer, a primeira pergunta do cliente é: e o condomínio? O cara fica deslumbrado, ele pega tudo pela frente de mar, quadra mais, segunda, terceira quadra. Você tem empreendimentos com 2, 3 mil metros de área de lazer lá do outro lado da BR. E o cara acha, vou morar aqui, eu não tenho como. Imagina, eu vou pagar 1.500, 2.000 reais de condomínio. É porque ele paga. Ou alguém perto dele lá na cidade dele paga isso. Para não ter nada. Às vezes só um salãozinho de festas, né? Só o salão. Só o salão. Então, é óbvio, né? Então tu transfere para cá, meu Deus, com tudo isso de área de lazer, eu não vou ter condição. Quanto é que vai custar tudo isso aqui? A minha cunhada mora em Taquara, num apartamento de 67 metros quadrados. Tem 2 quartos. Um salãozinho de festa, como você falou, pequeno. Ela paga R$300 de condomínio. Então, se eu for trazer de lá para cá,
o apartamento dela lá hoje, eu não conseguiria comprar, obviamente, um apartamento aqui, porque aqui é mais caro, é um metro quadrado aqui é mais caro. Mas assim, eu poderia trazer, por exemplo, se eu pegasse um empreendimento parecido com o dela, trouxesse para cá, ele seria o quê? 150 reais, né, o condomínio? Então, assim, ó, na verdade, diferente do que as pessoas pensam, Gil, as coisas aqui não são mais caras. Não. Elas são mais baratas. Elas são mais baratas. E te oferecem muito mais. E te oferecem muito mais. Por que Taquara perdeu mil pessoas no último censo, Taquara? Por quê? Porque as pessoas estão saindo daquela região atrás de emprego, atrás de segurança, atrás de investimento, né? Atrás de qualidade de vida. E estão vindo para regiões de Santa Catarina, como Itapema e Porto Belo, onde tu encontra tudo isso. Tu encontra emprego, que não falta. Nós não tivemos crise aqui, mesmo na pandemia, Gil, nós não tivemos crise. Não. A pandemia aqui, nunca se vendeu tanto apartamento aqui como a pandemia. A construção civil não parou? Puxou. Foi a maior virada de chave. William, olha só, o IBGE fez censo ano passado, então a gente passou mais de uma década sem ter números reais. A expectativa era que a gente tivesse pelo menos 5 milhões de pessoas a mais no resultado final. Não foi o que aconteceu no Brasil. E aí, se nós olharmos os números crus dos dados, ali, eles mostram o seguinte, assim, ó, vamos classificar as cidades como grandes, médias e pequenas. Não foram só as pequenas que estagnaram ou reduziram. As grandes também tiveram seus números. O Rio de Janeiro teve seu número. Então vamos pensar assim, nos mercados do Mato Grosso para baixo, que a gente vem do Centro-Oeste e consome muito aqui, é importante ter essa relevância, assim, ó. Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, as nossas cidades aqui que compõem a Costa Esmeralda, elas tiveram todas mais de 60% de crescimento. Porto Belo, mais de 70%. Um crescimento exponencial da população. Aí você vai usar como um exemplo a Serra Catarinense. Serra Catarinense estagnou e tem cidades ali pequenas que regrediram, tem 1 ou 2% negativo em relação à população. Então, é bonito, você vai lá, passeia, mas não tem economia. Não tem, certo? Você vai lá, desfruta de belas paisagens, mas viver lá, não. É difícil. Então a gente tenta ir lá desfrutar. Porque, de novo, nós vamos ter um tripé aqui, que a gente já mencionou mais de uma vez. Você tem aqui a qualidade de vida, a segurança, e o que nós temos aqui que pontua muito? Que é a economia. A economia traz demografia. O que tu entende aqui? O que tu já viu nesses meses de Itapema aqui com relação à economia? O que justifica o aquecimento e já relaciona para isso, para mim, a valorização daquilo que tu está vendo aqui? Não, o crescimento aqui a gente está olhando muito, né? Porque são dois pontos que puxam, né? Turismo e a construção, né? Que os prefeitos já enxergaram isso e estão focando cada vez mais. Construção civil bomba, né? Tá bombando, emprego para todo mundo e a construção civil vai puxando todos os outros serviços, né, que vem atrás. Então isso fomenta muito, né? Fortalece muito a cidade. O turismo nem se fala, né? A gente teve recentemente no evento e a gente vê que Santa Catarina está despontando a questão de turismo, principalmente aqui nas nossas cidades, na Costa Esmeralda, né? Aí pega a nossa região. Nossa região, ela não tem esse atrativo, né, hoje de turismo. Claro, pega Carlos Barbosa hoje, tem indústrias fortes, né, que acabam trazendo muitas pessoas para ir morar lá, né? Mas aí do outro lado já não tem essa mesma questão aqui que a gente tem aqui em Itapema, né? Então Itapema vem cada vez crescendo mais. Exatamente. Eu não lembro quem é que falava. Aqui nós temos um diferencial que chama-se mar. Mar. O mar. E 80% das pessoas querem morar próximo do mar. Então assim, tu tem mar, né? E tu tem uma outra condição que é a facilidade de conseguir emprego. Tu vê? E a facilidade de comprar um empreendimento. De comprar. Então assim, ó, é tudo junto. Gente, eu tive agora essa semana aqui em Tijucas, junto com outro corretor, que eu fui acompanhar ele para conhecer ali a região de Tijucas. E eu fiquei impressionado com a região industrial de Tijucas. Eu fiquei impressionado com como está crescendo. E assim, ó, ele me disse, César, aqui piscou, mudou. E é um jargão que eu venho usando para Porto Belo, piscou, mudou. Eu fiquei impressionado. Lá tinha
mais ou menos uns 15 prédiozinhos de 4 andares, assim, prédios simples. Que é o que permite, né? Isso, que é o que permite lá, sem elevador. Todos vendidos, Gil. Todos vendidos, Gil. O Augusto esteve lá ontem, vendo até questão de casas, vendo valores, e voltou com números assim impressionantes. A gente tinha uma outra ideia, porque há um pouco tempo atrás ele esteve lá visitando, conhecendo alguns terrenos, alguns loteamentos, e os valores também estão crescendo de uma forma exponencial. Então o que está acontecendo? Essa gestão aqui de Itapema, essa gestão da administração pública de Itapema e dos empresários que estão fomentando o desenvolvimento da infraestrutura, né? E Porto Belo com a CIP, isso com o Viva Parque, por exemplo, isso tem uma capilaridade que vai pegando as nossas cidades aqui do lado. Então o crescimento não é só aqui, porque nós precisamos de pessoas para tocar a construção civil. Sim. Nós precisamos de pessoas que vai abrir centenas, milhares de lojas comerciais com esses prédios maravilhosos. Né? Aqui no Perequê, por exemplo, da Ironico para baixo, é obrigatório ter salas comerciais em todos os prédios para fomentar o desenvolvimento econômico e gerar emprego. Então vai ter padaria, lojinhas e tudo isso. Precisa de gente para trabalhar. Então as pessoas estão vindo para cá atrás dessas oportunidades. E elas acabam comprando aqui imóveis, por exemplo, com 10 mil, com 20 mil de entrada, pagando um pouquinho, e é possível comprar. Né? William, observa um desaquecimento na economia. Por que aqui a gente não sente tanto? Então, lá, eu vou pegar o exemplo, né, da nossa região, onde eu vim para cá. Aqui a gente vê que vende para vários estados, né? Tu não está limitado, que nem ela estava limitada a Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento. Juntando as 3 cidades, eu diria que dá mais ou menos uns 180 mil habitantes, as 3 cidades juntas, né? Aqui, tu pega Itapema, deve ter quase 100 mil habitantes, Porto Belo, 25, só que a diferença é que tu vende para todo o Brasil e mundo, né? Agora o Cezinha comentou agora há pouco que uma consultora aqui vendeu para 19 países, né? Viva Parque vendeu para 17. Então, olha o tamanho do negócio que a gente tem aqui, né? Olha o potencial que a gente tem aqui. O primeiro cliente que eu tive mora na Rússia. Olha um exemplo. Então, por isso que o nosso mercado... Que no ano passado vendeu para 8 países diferentes. Aqui na Santinova vendeu para 8 países. Então, tu vê, a Santi para 8 países. Então, tu vê, por isso que não tem como desaquecer. Né? Ou até pode sentir, mas é o último a sentir e o primeiro a sair de uma crise, vamos dizer assim. Sendo que outros mercados que a gente tem conhecimento, seja Barbosa, seja Passo Fundo, de onde eu vim também, a gente sabe que lá muitas vezes tudo depende do governo, financiamento bancário. Então, se travar, acaba que para tudo, né? Não é um financiamento direto com a construtora. E aqui não, porque aqui a facilidade da compra... Facilidade de compra. Não, aqui os empresários aqui estão investindo através da outorga onerosa, através da compra de espaço aéreo, né? Então esse dinheiro está sendo revertido para a infraestrutura. E isso está gerando emprego, está gerando riqueza. Me diz uma coisa, eu estou atendendo um rapaz dos Estados Unidos. Lá ele está ganhando uma aplicação lá nos Estados Unidos, porque lá é meio regionalizado, assim, meio estadualizado as aplicações, né? É como se fosse mais ou menos esses grupos assim de privados que estão montando carteiras de investimentos. 4% ao ano é muito. Quando eu falei para ele aqui que só na renda fixa aqui, com títulos do governo, ele poderia ganhar 10% líquido, e que se ele comprasse um imóvel aqui na hora certa, o imóvel certo, ele poderia ganhar até 40% num ano, ele caiu para trás? Ele está de brincadeira? Eu atendi esse casal hoje aqui, que é o Tony e a Brenda. Eu atendi eles. O Tony e a Brenda. Eles são aposentados, moram na Califórnia, querem morar aqui em Porto Belo, e quando eu falei para eles de como eles poderiam ser milionários aqui, sem perder o patrimônio deles, olha que legal isso. Eles pegariam o investimento deles nos Estados Unidos, aplicariam aqui, né? Uma renda fixa sem risco nenhum,
e com a rentabilidade da renda fixa deles, eles comprariam imóvel, pagariam imóvel. Esse que quando a gente fala, o pessoal não acredita. Então, assim, então digo assim, gente, para quem está nos ouvindo aqui, para quem tem um pouco de dinheiro guardado, não precisa se desfazer do teu capital. Não precisa. Pega um pedacinho da rentabilidade dele e investe aqui. Gente, esse cliente que eu vendi no início do ano, ele pagou 600 mil no apartamento dele. No início desse ano, né? Em janeiro de 2023. 600 mil. Ele deu 60 mil. Mentira. E o Gil revendeu um apartamento lá no mesmo prédio por 800. Quantos meses? 10 meses? 8 meses. Em 8 meses, olha só. 9 meses. Aí eu te pergunto, 200 mil. como é que eu vou conseguir isso em Taquara? E eu não tô falando mal de Taquara porque eu amo Taquara, eu tenho casa, eu tenho família em Taquara, meus filhos moram em Taquara, meus filhos nasceram em Taquara, se criaram em Taquara, mas a gente tá falando aqui, a gente tá falando de economia, né? A gente tá falando de negócio, né? A gente tá falando de negócio. Quando que eu vou comprar um imóvel em Taquara de 600 mil reais? Em 9 meses. Em 9 meses eu vou vender ele por 800. Mas nem 5 anos. Geralmente valoriza 25%. A não ser que eu pegue aquele cara que tá, que tá apertado, que não tem mais, ele precisa daquele dinheiro, aquele imóvel vale 800, ele me vende por 600, aí eu vendo por 800 por outra pessoa. Mas aí é motivo diferente. Aqui não. Aqui é valorização. E ela não para. Qual é o melhor momento de comprar aqui em Itapema, em Porto Belo? É hoje. É hoje. Ah, mas amanhã? É amanhã. É amanhã e depois de amanhã. Porque aqui a valorização não vai parar nos próximos 35 anos. E assim, ó, a gente enxerga acontecer, né? A gente enxerga, todo dia tem alguma coisa e a gente enxerga com nossos olhos. E a gente chega pro cliente e fala, tá acontecendo, parece que a gente... Eu acho que os clientes da Guilherme assim, eles estão muito loucos da cabeça. E não é. Tá acontecendo. Tu tem colocado o dinheiro aqui. Tem que investir aqui. Gente, a conversa está mais do que agradável e poderia ir muito, muito longe. Com certeza vai voltar aqui, é um assunto que é inesgotável. Sim. Então, enquanto vocês pensam rapidamente, eu vou deixar um espacinho mais para que cada um possa, talvez, pincelar alguma coisa que a gente não tenha conversado aqui. Enquanto vocês pensam aí, eu queria deixar aqui, aqui na Ação a gente tem muita cultura da leitura. Então, gostaria de deixar, então, tanto para o César, obrigado. Com nossa gratidão aqui, vocês são muito queridos por nós. William, obrigado. Uma leitura. A dedo. Vocês dois foram os nossos primeiros convidados. Obrigado. Então, assim, a gente tem a cultura da leitura aqui, que é muito fomentada pela nossa gestão aqui. Nós temos uma pequena biblioteca. Exato. Então, que vocês possam desfrutar dessa leitura. E lembrem da gente quando olhar isso aí na livraria de cabeceira. Com certeza. William, alguma coisa mais que você queira colocar aí para a gente encaminhar o encerramento? Olha, dando agora um testemunho meu, né? Olhando assim, o pouco tempo que eu estou no mercado aqui, eu digo, até hoje de tarde eu estava conversando com um cliente que ele, há anos atrás, ele veio para cá, conheceu um pouquinho o mercado, até comprou de um corretor, mas ele foi muito mal auxiliado, muito mal assessorado. Então, o recado que eu digo é, venham para cá, invistam aqui e busquem corretores da tua confiança. Tenham um bate-papo, converse com eles. Não estou dizendo nem que é nós. Exato, mas não precisa comprar com a gente. Não precisa, mas assim, ó... Mas se comprar, melhor. Melhor ainda, né? Mas entendam, né? Entendam sobre a pessoa, dê um momento para conversar, entendam de onde ela vem, enfim, para que você faça o melhor negócio. Tem muita oportunidade boa aqui, tem muita oportunidade boa mesmo, né? Mas busquem sempre os melhores. E assim, a gente está aqui para ajudar a hora que for preciso. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bacana. César? Eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar, falar sobre coisas que a gente gosta, que a gente vive, que a gente ama, né? Que é o mercado imobiliário, que a gente estuda muito. Esses dias me perguntaram quantas horas de trabalho por dia, eu disse sim, no mínimo 10 por dia, de segunda a segunda, né? Porque a gente está aí todo dia, né? Também queria dizer que a gente bate tanto nessa questão de investimento, de valorização, de fazer riqueza através do mercado imobiliário, porque ela é real. Então, a quem está nos ouvindo aqui, conversem com a equipe da Sante,
que são todos altamente qualificados. Conversem comigo, também sou muito qualificado também, para a gente mostrar para vocês, né, de forma real, prática, com contratos, com materialidade, né, que tudo isso que a gente conversou aqui é fato e é possível. E está acontecendo. E está acontecendo. Então, assim, a minha fala final é essa. Acreditem. Acreditem, se quem busca pequeno poupador, investidor, que queira diversificar, vem falar com a gente aqui da Sant, né? Vem conversar com a gente aqui, vem conversar comigo, para a gente trocar uma ideia e, quem sabe, expandir, né, oportunidades para a tua família, para ti, né, para gerar riqueza. E, por fim, brigadão, pessoal. Adorei conversar com vocês aqui. Pena que o tempo aí é curto, a gente ficava horas. 2 horas. E a gente ia cansar vocês, né? A gente não quer cansar vocês. Gente, eu quero agradecer, porque primeiro para mim isso aqui está sendo um desafio enorme. Quem me conhece sabe que eu não calo a boca, que eu tô sempre falando igual tagarela. Mas quando eu coloco algum microfone na minha frente... Não deixasse você, o César, conversando aqui. E o William descer, nós ia voltar com só vocês dois conversando. William, desculpa, Gil, desculpa. Vocês dois dominam. Aí o Gil inventou de falar assim na reunião, não, eu só apresento se for a Carla. Eu falei, mas gente, que loucura é essa? Então, assim, pra mim é um desafio, mas eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado enorme pra mim, porque eu só tô com fera aqui do meu lado. Fera, né? Tô com os leão aqui da tribo. Então, muito obrigada, Sant, Gil, que me escolheu. O Gil é o idealizador. Isso aí. Glória a Deus. E sou grata e vamos pra cima. Todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá começando. Não, eu tô nervosa, sabe por quê? Agora eu vou dar um testemunho rápido. Quando eu fui atleta, pessoal, eu sou ex-atleta. E uma vez eu fui dar uma entrevista numa rádio, e quando eu vi o microfone, o cara me fez uma pergunta, eu acho que ele perguntou meu nome. E eu não sabia responder. E eu não consegui responder o meu nome, eu travei. Então, assim, ó, esse ano tem sido um ano, assim, ó, desafiador. Superação. De superação. Nós vamos descer em setembro. Eu já peguei o microfone na igreja, eu tô falando aqui, e hoje de manhã? eu passei na minha autoescola. Eu tô desde os meus 18 anos falando, eu vou fazer, e eu não faço. Então, assim, ó, tenham pessoas especiais, porque a minha autoescola, a Josi trabalha com nós, ela é uma bênção, tá? Agora eu só vou terminar aqui. E foi um empurrão dela, literalmente um chute na minha bunda, que eu fui criar vergonha na cara e fui fazer minha autoescola. Então, Josi, um beijo, muito obrigada. E, gente, obrigada por vocês terem vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são, assim, ó, preciosos. E deixe Deus usar vocês em qualquer lugar, principalmente na corretagem. Porque vocês, no fundo, a gente sabe que a gente está realizando o sonho das pessoas. É verdade. Então tá, finalizando, nós somos gratos a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente. Nós vamos disponibilizar tudo isso aqui nas principais plataformas digitais. Acompanhem a Sant, curtam os nossos conteúdos, comentem, mandem as suas perguntas. Vocês não vão, prometemos não deixar ninguém sem resposta. E nos encontramos no próximo episódio da Terceira Porta.